Olá, igreja, bom dia! Que alegria saber que você escolheu se conectar com a gente nesta linda manhã de domingo. Antes da gente começar, vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela semana maravilhosa que a gente teve. Queremos, Senhor, te agradecer por essa linda ministração que tivemos ao longo de 21 domingos. Foi uma série de ministrações incríveis, onde pudemos aprender mais sobre Ti, sobre a Tua graça, sobre a Tua misericórdia, sobre a Tua santidade. Queremos te agradecer, Senhor, por todos os domingos podermos estar em comunidade, reunidos juntos, para adorar e celebrar a Ti, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, que venha abrir o nosso entendimento. Queremos inclinar o nosso coração, os nossos desejos, a nossa vontade a Ti. Queremos, Senhor, nos submeter à Tua graça e santidade. Então, Senhor, que na mensagem de hoje, que a gente possa aprender a como se submeter a Ti, Pai. É o que te pedimos, te agradecemos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém? Hoje a gente chega na última mensagem dessa série de mensagens, Rota 21, do Verbo à Cruz. A gente passou pelo Verbo, a gente passou pela cruz e agora a gente chega na tão sonhada última mensagem. E como última mensagem, o tema dela é o recomeço. Contraditório, eu sei. Mas ao chegar aqui, hoje, na última mensagem, a gente só consegue pensar em tudo que a gente já vivenciou, tudo que a gente já experimentou nessa série de 21 domingos. Você já assistiu uma série tão boa, mas tão boa mesmo, que quando, ao chegar no último episódio, você ficou com aquela sensação de nossa, eu não acredito que acabou? Pois bem, é exatamente assim que a gente está aqui. A gente está com essa mesma sensação, mas os melhores roteiristas, eles sabem exatamente de uma coisa, e eu quero te ensinar isso hoje. Então, ó, pega aí, papel e caneta, o tema da mensagem é o recomeço. Agora, anote aí o que os roteiristas sabem e você não sabe. O último episódio, ele não precisa ser apenas o fechar de uma história. Ele precisa abrir um novo capítulo. Amém? Você captou essa mensagem? Porque João, ele faz exatamente isso aqui. O evangelho, ele pode ter terminado. O evangelho que eu digo é o evangelho de João, os 21 capítulos. Por favor, gente, por favor. A nossa série de ministrações, ela pode ter terminado hoje. Mas o discipulado, ele está apenas começando. Talvez seja a última vez que eu fale o nome de C.S. Lewis, hein? C.S. Lewis disse uma vez: confie o passado à misericórdia de Deus e o presente ao seu amor e ao futuro à sua providência. Se a gente parar para pensar, se Jesus lhe deu essa oportunidade de recomeçar hoje, você teria coragem de deixar o passado para trás, na areia da praia, e segui-lo novamente? Para pensar, pare para analisar, pare para refletir. A Bíblia vai falar, aqui no capítulo 21, que após a ressurreição de Cristo, ele foi de volta atrás dos seus discípulos. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, na margem do mar de Tiberíades. Um retorno ao lugar onde tudo começou. Depois da ressurreição, Pedro voltou a pescar. Não porque ele havia desistido de Jesus, ou porque Jesus havia desistido dele, mas porque Pedro acreditava que havia estragado tudo. O homem que disse,
eu morrerei contigo. Agora volta para o barco. E, curiosamente, Jesus encontra Pedro, exatamente onde encontrou ele pela primeira vez. Se a gente voltar alguns capítulos atrás, lá no início de tudo, quando o Salvador Jesus começa a ir atrás dos seus discípulos, ele encontra Pedro pescando. E aí, agora, depois que Jesus supostamente morreu, mas ele está vivo, amém? E Pedro viu o túmulo vazio. E aí Jesus ele se depara com Pedro aonde? Nas margens, pescando. E é lindo saber que Jesus é tão maravilhoso, sabe? Ele vai ao nosso encontro quantas vezes forem precisos. O Evangelho ele mostra isso de forma muito linda. Deus ele sabe onde nos encontrar. Quando tentamos voltar para a velha vida, cada vez mais que você tenta voltar, regredir, Deus sabe exatamente onde te encontrar. Ele sabe exatamente o que você está fazendo, o que você está pensando, e ele sabe aonde te encontrar. E assim como ele chamou Maria pelo nome, ele chama você hoje pelo nome mais uma vez. A noite toda foi uma noite sem peixes. Os discípulos eles pescaram a noite inteira e não encontraram absolutamente nada, 0 peixes. Isso lembra Lucas capítulo 5. Você lembra da história? Isso lembra exatamente Lucas capítulo 5. E aí, sem Jesus, muito esforço, pouco resultado, quando Cristo aparece, quando Cristo se revela, tudo muda. A pesca volta a ser a esperança. A pesca volta, a esperança volta, o propósito volta, porque o milagre nunca teve uma rede. Sempre esteve com Jesus. Sempre, a todo momento, o milagre sempre esteve com Jesus. E talvez você esteja aqui hoje ouvindo essa mensagem. Eu não sei quem é você, eu não sei até onde essa mensagem está alcançando, mas talvez você esteja exatamente como Pedro agora. Jesus precisou ir até você, até onde você está, para te mostrar que ele tem um propósito para sua vida, ele tem um chamado para você. E isso é lindo. É lindo saber que o Evangelho, ele nos captura, ele vem atrás de nós. É muito lindo isso, é muito lindo. No verso 12 e 13, Jesus vai falar uma frase muito linda. Venha e coma. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar quem és tu, mas sabiam exatamente que ele era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com os peixes. Depois de vencer a morte, Jesus poderia fazer qualquer outra coisa. Ele poderia aparecer no templo, no Sinédrio, diante de Pilatos, no palácio de César, mas ele prepara um lindo café da manhã para seus amigos feridos. Este é exatamente o coração de Deus. Amém? Cristo, ele ressuscitado, continua sendo o servo mais amoroso que a humanidade já pôde conhecer. Jesus, ressurreto, ali, ele poderia fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. E sabe o que Jesus fez? Ele não foi atrás de poder, fama, honra, glória. Ele poderia. Ó, num estralar de dedo, pá, tô no Sinédrio, pá, tô no palácio, pá, tô na frente de Pilatos e César. Ele poderia. Mas ele só fez um pá, café da manhã com os meus amigos, meus discípulos, vem cá, camarada, vem você também. Ele foi atrás dos discípulos.
Ele preferiu ter um momento de mesa, de comunhão, do que se aparecer e se mostrar para o mundo todo. Porque olha só que interessante, hoje boa parte do mundo inteiro sabe quem é Jesus. Ele não precisou fazer mais nada. Olha só que coisa linda. O mais engraçado é ver que tudo isso aconteceu de manhã. Só que aí, no final da tarde, ele volta a se perguntar com Pedro, do verso 15 ao 17, onde Jesus pergunta 3 vezes, você me ama? E observe que não é porque não soubesse, não é que Jesus não sabia que Pedro amava, Jesus sabia, mas tem um significado muito mais intenso, muito mais profundo por trás. Mas por que queria restaurar publicamente Pedro? Você entende? Porque lá atrás, Pedro negou Jesus 3 vezes. Ele está dando a oportunidade de Pedro aqui agora de demonstrar o seu amor em palavras. E talvez Jesus ele queira que você demonstre o seu amor em palavras para ele, dizendo pequenas palavras como Jesus eu te aceito, Jesus eu te amo, Jesus eu te adoro. Pequenas palavras. E aí Pedro, que negou Jesus 3 vezes, agora tem 3 oportunidades de declarar o seu amor por Jesus. Jesus não expõe Pedro para humilhá-lo. Jesus ele confronta Pedro para curá-lo. Jesus ele nos confronta para nos curar, para nos reposicionar aonde ele quer nos estabelecer. Amém? E aí, depois de cada resposta, vem uma missão. Apacenta as minhas ovelhas. Antes da missão, veio a restauração. E o chamado continua. E esse chamado ele se estende para mim e se estende para você. Aonde você está? No verso 19 vai falar, disse-lhe depois, siga-me. Você consegue repetir essa frase aí onde você está agora? Pois bem, esse é o chamado, a missão que foi dada para você nesta manhã. Por mais que seja o final dessa série de ministrações, é apenas o recomeço. Porque agora é você que está sendo chamado. Olha só que coisa mais linda. Você passou por todo esse tutorial, por toda essa série de aulas, aprendendo sobre quem é Jesus, o poder de Jesus, a majestade de Jesus, para que hoje você pudesse segui-lo. É exatamente aqui que João encerra o Evangelho. Não com um ponto final, mas com um convite grandioso. Siga-me. No caso, siga ele. Siga a Jesus. Siga ao Mestre. E aí, no verso 25, ainda no capítulo 21, Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, suponho que nem mesmo o mundo inteiro teria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Preste muita atenção. A Bíblia, ela é só uma fração minúscula de tudo que Jesus fez e falou. A Bíblia, hoje, que você tem aí na sua mão, ou até mesmo na palma da sua mão, através do seu smartphone, é só uma fração minúscula de tudo que Deus fez e falou. De todas as pessoas que Deus usou ao longo da história. Talvez Deus esteja usando pessoas hoje, curando pessoas hoje, falando com você hoje. E isso não está na Bíblia. E aqui no verso 25 você viu, se fosse para escrever tudo que Jesus fez e falou, não haveria espaço no mundo para tudo isso de livro. Porque vamos fazer uma conta rápida, bem rápida. De uma cidade para outra cidade, levava-se cerca de horas
dias ou até mesmo semanas. Você acha mesmo que Jesus e os outros discípulos iam mudo e entrava calado de uma cidade para outra? Nesse meio tempo, ele parava para conversar com eles, ensinar eles. Então tem muita coisa que não foi escrita. E tem muita coisa que foi vivida, vivenciada e não tá ali. E Jesus, ele quer fazer isso com você. Tem muita coisa que não vai ser escrita. Tem muita coisa que você vai vivenciar no particular com Deus. Amém? Porque João, ele começa dizendo, no princípio era o verbo, lá em João 1. E aí, agora ele termina dizendo, nem todos os livros do mundo inteiro seriam suficientes, porque Jesus é infinito. Amém? Porque Jesus, ele é infinito, e nenhum livro consegue contê-lo em palavras. Nenhum livro. Então, tudo que você vê hoje na Bíblia, eu quero que você tenha a consciência de que é só uma fração de quem é Deus, de quem é Jesus, de quem é o mover do Espírito Santo, de como que foi. É só uma fração, porque aconteceu muito mais. Aconteceu, olha, eu queria muito poder estar lá, ouvir essas conversas, estar nessas mesas e vivenciar tudo isso. Mas, sabe uma outra coisa? Eu não troco. Eu não troco nada do particular que eu tenho com Deus hoje aqui no meu quarto. Porque o que Ele está falando e fazendo comigo, através de mim, hoje, aqui, é muito mais precioso. Muito mais precioso. Para você ter uma noção, Jesus ainda fala. E ele já colocou em nosso coração qual é o tema da próxima série de ministrações. A gente está finalizando uma hoje, mas a gente já tem o tema que já está borbulhando no nosso coração, já está fervendo, queimando dentro da gente. Qual é o tema da próxima ministração, da próxima série de vídeos. E assim, é lindo. É lindo. A gente já tem o tema do aniversário da igreja, que é só em outubro. Então, Deus ainda fala. Deus ainda faz. Tem milagres que Ele faz aqui, no nosso meio, na nossa casa, na nossa família, que eu tenho certeza que Ele também faz aí com você. Ele fala com você. Mas você consegue perceber que não acabou ainda? É um recomeço. E Ele nos convida a segui-lo e viver tudo isso. Foram 21 capítulos, onde a gente começou ouvindo, no princípio era o verbo. Ao longo dessa jornada inteira, a gente viu o Cordeiro de Deus, a água viva, o pão da vida, a luz do mundo, o bom pastor, a restauração e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira, a cruz. Semana passada a gente viu o túmulo vazio e agora, depois de revelar quem Ele é, Jesus faz apenas um último convite. Se hoje fosse a última mensagem da The Garden, e tudo que você pudesse saber sobre Jesus está nesses 21 domingos que a gente teve, e hoje fosse a última mensagem da igreja, Ele faz um último convite. Siga-me. A série, ela termina aqui, mas o discipulado não. O discipulado da The Garden, ele só está começando. E a melhor maneira de honrar tudo o que aprendemos não é lembrar dos sermãos, é caminhar com Jesus todos os dias. O evangelho, ele pode até ter terminado, mas o chamado em si, ele continua queimando dentro de cada um de nós. O fracasso de Pedro não foi o último capítulo. A graça escreveu um novo final para ele.
antes da gente confiar uma missão às nossas mãos, Jesus ele restaura o nosso coração. A cruz, ela pode até salvar você, mas a restauração, ela envia você. Amém? Quem encontrou o Cristo ressurreto nunca mais vai voltar a viver da mesma maneira. O último convite de Jesus no Evangelho de João continua sendo e ecoado até os dias de hoje. Vem e siga-me. Siga-me. E talvez hoje, eu quero até chegar um pouco mais perto aqui. Talvez exatamente hoje você esteja assim como Pedro. Você ama Jesus, você acredita que Jesus é maravilhoso, fantástico, mas você sente que você falhou na sua caminhada, na sua trajetória. Você sente que você pecou e acabou se afastando de Deus. Talvez você tenha voltado para os barcos lá atrás, da onde Jesus tirou você. Talvez você tenha desistido de sonhar. Talvez você se veja como uma pessoa errada, que não merece mais a Cristo. Hoje, o Cristo ressuscitado, ele está aí, na sua frente, esperando por você. Ele não veio cobrar o seu passado, ele veio restaurar o seu futuro. A última palavra de Jesus para Pedro não foi o fracassado, e foi o siga-me. E hoje essa mesma voz, ela continua chamando você. Eu quero que você grave uma coisa na sua cabeça. O seu pecado, ele nunca te afastou de Deus. Foi você que se afastou de Deus depois de pecar. O teu pecado mudou a tua mentalidade sobre quem Deus é ou o que ele pensa a seu respeito. Mas Deus continua dizendo que você é amado, que você é querido, que você é aceito, que você é desejado. Você é de Deus, você é um filho, uma filha de Deus. Então não importa o que você fez ou o que você deixou de fazer, Cristo ainda está aqui diante de você, te chamando mais uma vez. Siga-me. E se você hoje deseja seguir a Cristo, entregar a sua vida a Ele, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e realizar essa oração. Repita comigo: Pai, obrigado por caminhar conosco durante toda essa jornada pelo Evangelho de João. Obrigado, porque em Jesus vimos o teu amor, a tua graça e a tua verdade. Hoje, entregamos novamente as nossas vidas em tuas mãos. Restaura quem está cansado, levanta quem está caído, renova quem perdeu a esperança e fortalece quem deseja te seguir. Que essa série não termine apenas na nossa memória, mas transforme o nosso coração e que até o dia em que virmos Jesus face a face, a nossa resposta seja a mesma de um verdadeiro discípulo. Eu vou te seguir. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Eu quero terminar lembrando que, como tudo começou, no princípio, o sermão, nós aprendemos que Jesus é o protagonista. Lá no primeiro sermão, se você voltar na primeira mensagem, a gente aprendeu que Jesus é o protagonista e nós somos os coadjuvantes.
Depois nós caminhamos por cada capítulo, vendo a sua glória, o seu amor, os seus milagres, a sua cruz, a sua ressurreição, a sua majestade. E agora entendemos algo extraordinário. O objetivo do Evangelho nunca foi apenas nos informar sobre Jesus, mas foi nos transformar à imagem de Jesus. Começamos lá no princípio era o Verbo e terminamos hoje ouvindo o segue-me de Cristo. Porque conhecer a Cristo é maravilhoso, mas segui-lo é a maior aventura que alguém pode vivenciar na vida. Então, você que fez essa oração, saiba que existe uma aventura linda que ainda não está escrita, mas é uma aventura linda que você vai poder vivenciar junto com Jesus. Eu estou muito feliz de ter finalizado essa série contigo. A gente se vê semana que vem, talvez numa nova série, mas só quem sabe disso é Deus. Então, um forte beijo, um grande abraço, que você, a sua casa, a sua família sejam abençoados. Amém?